Olá, cidadão brasileiro! Estamos no segundo turno das eleições de 2022 e precisamos fazer uma escolha importante para o futuro de nosso país. Para tanto, é necessário fazer o seguinte questionamento: Lula e Bolsonaro são potenciais ditadores? Quais são as chances de que cada um dos candidatos adote medidas que abalem os fundamentos da democracia e tragam uma ditadura ao Brasil? Para responder a essa questão, é útil escolher critérios para avaliar o compromisso dos dois candidatos com a democracia, a Constituição e as instituições republicanas. Para tanto, usaremos o teste do autoritarismo, proposto pelos cientistas políticos norte-americanos Steven Levitsky e Daniel Ziblatt no livro Como as Democracias Morrem. Dizem os autores: que tipo de candidato tende a dar positivo no teste do autoritarismo? Com grande frequência, os outsiders populistas. Populistas são políticos anti-establishment, figuras que, afirmando representar a voz do povo, entram em guerra contra o que descrevem como uma elite corrupta e conspiradora. Populistas tendem a negar a legitimidade dos partidos estabelecidos, atacando-os como antidemocráticos e mesmo antipatrióticos. Eles dizem aos eleitores que o sistema não é uma democracia de verdade, mas algo que foi sequestrado, corrompido ou fraudulentamente manipulado pela elite. E prometem sepultar essa elite e devolver o poder ao povo. Segundo Levitsky e Ziblatt, políticos e candidatos com tendências autoritárias costumam apresentar as seguintes características: 1. Rejeitam, em palavras ou ações, as regras democráticas do jogo. 2. Negam a legitimidade de oponentes. 3. Toleram e encorajam a violência. E 4. Dão indicações de disposição para restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Com base nessas 4 características, Levitsky e Ziblatt elaboraram o teste do autoritarismo, um questionário composto por 15 itens que utilizaremos para avaliar as tendências autoritárias de Lula e Bolsonaro. A primeira categoria é rejeição das regras democráticas do jogo, ou compromisso débil com elas. Seus 4 itens nos ajudarão a avaliar quão comprometidos Lula e Bolsonaro estão com a democracia. Item 1A. O candidato rejeita a Constituição ou expressa disposição de violá-la? Lula governou o Brasil durante 8 anos e seu partido, o PT, esteve na presidência da República por um total de 14 anos. Em todo esse período, mesmo durante a crise do impeachment de Dilma Rousseff, Lula e o PT respeitaram a Constituição e as instituições democráticas. Protestaram, mas acataram a decisão do Congresso Nacional pelo impeachment de Dilma, permitido pelo Supremo Tribunal Federal, sem, em nenhum momento, pedir o fechamento do Congresso ou do STF. Já Bolsonaro questionou os princípios e fundamentos da Constituição ao longo de toda a sua carreira política. Nos últimos 4 anos, em mais de uma ocasião, demonstrou grande hostilidade ao Congresso Nacional e, mais ainda, ao Supremo Tribunal Federal, desrespeitando o princípio constitucional básico de harmonia entre os 3 poderes. 0 pontos para Lula, 1 ponto para Bolsonaro. Item 1B. O político sugere a necessidade de medidas antidemocráticas, como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis ou políticos básicos? Ao longo de sua carreira política, Lula sempre respeitou o resultado de eleições. Nunca ameaçou violar a Constituição e também não proibiu o funcionamento de organizações civis
nem restringiu direitos civis e políticos. Bolsonaro, por outro lado, passou os últimos 4 anos esticando a corda, questionando o processo eleitoral e o resultado de eleições, afirmando que não aceitaria derrota nas urnas. Também sugeriu a necessidade de violar a Constituição, particularmente através de interpretação falaciosa e tendenciosa do artigo 142 da Constituição, sugerindo intervenção das Forças Armadas como poder moderador entre executivo, legislativo e judiciário, algo que não existe em nossa Constituição. Novamente, 0 para Lula, 1 ponto para Bolsonaro. Passando agora ao item 1C. Buscam lançar mão ou endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpes militares, insurreições violentas ou protestos de massa destinados a forçar mudanças no governo? Como dito antes, mesmo durante a crise do impeachment de Dilma, Lula e o PT nunca recorreram a nenhum desses expedientes, acatando a decisão do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, por outro lado, em 4 anos como presidente, advogou intervenção militar, apoiou insurreições violentas como o movimento armado dos 300 de Brasília, liderado por Sarah Winter, assim como convocou inúmeros protestos de massa, incluindo os de 7 de setembro de 2021, que culminaram com o bloqueio ilegal de estradas por caminhoneiros e cujo desfecho foi a infame Cartinha do Temer. 0 para Lula, mais 1 ponto para Bolsonaro. Finalizando a primeira parte, temos o item 1D. Tentam minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais dignos de crédito? Como dito antes, Lula sempre aceitou o resultado de eleições, incluindo as que perdeu em 1989, 1994 e 1998. Já Bolsonaro vem questionando, sem qualquer prova relevante, a validade do sistema eleitoral vigente. 0 para Lula, 1 ponto para Bolsonaro. Até aqui, considerando o critério rejeição das regras do jogo democrático, Bolsonaro lidera o placar com 4 pontos, enquanto Lula segue sem nenhum ponto. O segundo critério do teste do autoritarismo é a negação da legitimidade dos oponentes políticos. Item 2A. Descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente. Lula poderia ganhar 1 ponto nesse item, pois aponta Bolsonaro como uma ameaça à ordem democrática. No entanto, ao longo de sua carreira política, essa nunca foi uma característica de Lula, que sempre criticou seus rivais em outras bases, o que deve ser levado em consideração aqui. Já Bolsonaro e seus aliados tentam frequentemente retratar seus adversários como subversivos, ameaças à família, à moral e aos costumes, recorrendo inclusive a fake news como a famosa mamadeira erótica. Não sendo esse tipo de crítica algo costumeiro a Lula, ficará com 0 pontos nesse item, enquanto Bolsonaro ganha mais 1. Item 2B. Afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante? Esse tipo de crítica não faz parte do repertório de Lula, mas Bolsonaro recorre a ele fartamente, como nas já mencionadas acusações de atentado contra a família, moral e costumes, bem como nas denúncias de um suposto plano de golpe comunista, mas também ao sugerir ligação escusa de adversários com países estrangeiros,
com destaque para o incidente diplomático que levou à retirada dos médicos cubanos, sem se preocupar com os milhares de brasileiros que ficariam privados de atendimento médico básico devido a essa manobra. 0 para Lula, mais um ponto para Bolsonaro. Item 2C. Sem fundamentação, descrevem seus rivais partidários como criminosos, cuja suposta violação da lei ou potencial de fazê-lo desqualificaria sua participação plena na arena política. Lula certamente vem apontando as ligações da família Bolsonaro com as milícias, mas há um fundamento para essas acusações, como veremos. Já Bolsonaro, em inúmeras ocasiões, recorreu à estratégia de criminalizar seus opositores, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, chegando então a advogar uma revolução violenta durante seu governo que deveria matar 30 mil, nas palavras do próprio Bolsonaro. Também entram nessa categoria as fake news contra Fernando Haddad, como a mamadeira erótica e o famoso kit gay. 0 ponto para Lula, mais um ponto para Bolsonaro. Item 2D. Sem fundamentação, sugerem que seus rivais sejam agentes estrangeiros, pois estariam trabalhando secretamente em aliança com ou usando um governo estrangeiro, com frequência um governo inimigo. Lula nunca fez esse tipo de acusação, apesar de pesadas críticas aos interesses dos Estados Unidos no Brasil. Bolsonaro, por outro lado, adere à teoria paranoica de uma grande conspiração bolivariana do Foro de São Paulo, mobilizando inclusive esse tipo de discurso durante o atual processo eleitoral. 0 ponto para Lula, novo ponto para Bolsonaro. Os resultados do segundo critério, negação da legitimidade dos oponentes, acrescenta mais 4 pontos ao placar de Bolsonaro, totalizando 8 pontos. Lula conclui a segunda rodada com a pontuação zerada. O terceiro critério proposto por Levitsky e Ziblatt diz respeito à tolerância ou encorajamento à violência. Quanto ao item 3A, tem quaisquer ligações com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violência ilícita, vale registrar que não há registro de semelhante coisa referente a Lula. Enquanto a família Bolsonaro manteve durante anos comprovado vínculo com o miliciano Adriano Nóbrega, empregando seus familiares no gabinete de Flávio Bolsonaro, inclusive com ampla participação de Valmeliga, irmã de Nóbrega, na campanha eleitoral de 2018. Mais um ponto para Bolsonaro, 0 para Lula. Passando ao item 3B, patrocinaram ou estimularam eles próprios ou seus partidários ataques de multidões contra oponentes? Esse item tampouco se aplica a Lula, que jamais incentivou atos violentos em toda a sua carreira política. Bolsonaro, por outro lado, recorre frequentemente a discursos de violência, como quando falou em fuzilar a petralhada, para ficar apenas com um dos exemplos mais notórios. 0 para Lula, ponto para Bolsonaro. Item 3C. Endossaram tacitamente a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-los e puni-los de maneira categórica, em que pese raros episódios de violência de petistas contra adversários, seria injusto afirmar que Lula, de algum modo, os incentivou ou endossou. O mesmo não pode ser dito de Bolsonaro, que vem se mostrando omisso diante da violência de inúmeros de seus seguidores contra outros cidadãos.
Bolsonaro chegou mesmo a usar de indulto presidencial para proteger Daniel Silveira de condenação por incitação à violência. A exceção que confirma a regra foram suas modestas e discretas críticas aos atos de violência cometidos por seu apoiador Roberto Jefferson uma semana antes das eleições. Ainda assim, foi necessária uma agressão a policiais federais com granadas e disparos de fuzil para arrancar de Bolsonaro essa tímida manifestação. O próprio Jair Messias Bolsonaro tem registro de atitudes agressivas em mais de uma ocasião, como quando recentemente atacou influencer que o chamava de Tchutchuca do Centrão. Outro ponto para Bolsonaro, 0 para Lula. Passemos ao item 3D. Elogiaram ou se recusaram a condenar outros atos significativos de violência política, no passado ou em outros lugares do mundo. Nesse item, Lula ganha seu primeiro ponto, pois nunca condenou os atos passados de violência do regime cubano e, mais flagrantemente, a escalada de violência na Venezuela sob os governos de Chávez e Maduro. Lula peca por omissão. Bolsonaro, todavia, segue na dianteira, contando com inúmeros elogios aos aspectos mais sombrios da ditadura militar brasileira, incluindo a tortura, chegando mesmo a homenagear, em pleno Congresso, o torturador Brilhante Ustra, afirmando que a ditadura matou pouco e elogiando figuras como Pinochet e Stroessner, ditadores com regimes notoriamente violentos. Primeiro ponto para Lula, mais um ponto para Bolsonaro. Chegamos ao último critério: propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. O item 4A. Apoiaram leis ou políticas que restringam liberdades civis, como expansões de leis de calúnia e difamação, ou leis que restringam protestos e críticas ao governo ou certas organizações cívicas ou políticas, traz mais um ponto ao placar de Lula, que apoiou a controversa Lei Antiterrorismo aprovada durante o regime Dilma Rousseff. Bolsonaro, como dito antes, é entusiasta da ditadura militar, defensor do ato institucional número 5, que regulamentava a opressão de opositores ao regime militar, mesmo através de manifestações pacíficas. Segundo ponto para Lula, mais um para Bolsonaro. Item 4B. Ameaçaram tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos em partidos rivais, na sociedade civil ou na mídia. Lula já recorreu a medidas judiciais contra injúria, calúnia e difamação, sempre dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira, o que não justifica pontuação nesse quesito. Bolsonaro, pelo contrário, tem longo histórico de ações de intimidação, com graves acusações pessoais a jornalistas ao longo de todo o seu mandato. Novo ponto para Bolsonaro, 0 para Lula. Item 4C. Elogiaram medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares do mundo. Como dito antes, Lula foi omisso em relação às violências humanitárias ocorridas em Cuba ou na Venezuela, mas jamais chegou a elogiar semelhantes atitudes por parte de qualquer governo ou autoridade. A diferença é grande. Bolsonaro, como dito antes, é aberta e escancaradamente entusiasta de medidas repressivas, mesmo as mais brutais, como a tortura. 0 para Lula,
último ponto de Bolsonaro. O resultado final do teste do autoritarismo de Levitsky e Ziblatt confere 15 pontos a Jair Bolsonaro e apenas 2 a Lula. Como se percebe, Bolsonaro tem fortíssimas tendências autoritárias, constituindo assim um risco muito mais grave à democracia, à Constituição e às instituições republicanas. Tenhamos isso em mente na hora de ir às urnas. Obrigado pela atenção.